Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com Ciro Ferreira, que apresenta seu EP Contraponto. No quadro Outros Olhares, vamos conhecer o trabalho da artista visual Mariane Rotter. Tem ainda um bate-papo com o cantor Leandro Maia sobre a série de concertos populares da Orquestra de Câmara da UBRA, que terá também a presença de Ivan Lins. E começamos com o comentário de cinema da Jaqueline Chala, nossa colega da rádio FM Cultura 107.7. Tudo bem, Jaque? Tudo bom, Damice, Niltinho? Pois é, hoje é sobre o filme O Dono do Jogo, do Eduard Zwick, que é um diretor que é considerado assim bastante formalista, é um classicão assim do cinema. Normalmente ele faz alguns dramas interessantes, geralmente com um fundo de realidade e normalmente também com personagens que são profundamente afetados pelo entorno onde vivem. Foi o caso do Diamante de Sangue, foi o caso também do Último Samurai, com Tom Cruise, e é o caso agora do Dono do Jogo, que é esse filme sobre o campeão de xadrez norte-americano Bobby Fischer, que é interpretado no filme pelo Tobey Maguire. O Bobby Fischer morreu faz pouco tempo. A história dele está colocada aí como uma história que se insere dentro do contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E o que se vê na tela é justamente isso, é um embate entre dois grandes enxadristas, que é o Bob Fischer. A história do Bob Fischer é contada desde a infância dele, inclusive para, de certa forma, atestar os problemas que ele tinha. Ele tinha muitos problemas mentais ocasionados pelo fato de que ele era filho de uma mãe solteira, judia comunista. A casa dele, desde a infância, era vigiada pelo FBI, então ele cresceu no clima da paranoia. E quando ele se tornou um grande enxadrista, essa questão da paranoia envolveu a vida dele. E ele se tornou também um cara absolutamente paranoico. E o que se vê no filme é o reflexo da personalidade paranoica do Bob Fischer, que reflete todo o entorno, né? O auge do filme, o clímax do filme é uma partida de xadrez entre ele e um grande campeão de xadrez russo, que é interpretado pelo Liv Schreiber, e essa partida é televisionada para o mundo inteiro. Então, assim, o Eduard Zwick faz principalmente uso de muitas imagens de televisão da época e ele reproduz de uma maneira muito bacana, muito com veracidade, assim, o clima daquela época, que era aquele clima realmente de Guerra Fria. Quem vencesse a partida de xadrez praticamente vencia uma etapa nessa propaganda de Guerra Fria. E é o que a gente vê no filme durante o tempo inteiro. Uma partida de xadrez a gente sabe que é uma coisa assim bastante parada, né? O Eduard Zwick consegue, através dos cortes e da maneira como ele manipula a câmera, e inclusive através do trabalho dos dois atores que são muito bons, né? Tem também o Peter Sarsgaard no filme. Eles conseguem manipular a atenção do espectador, mesmo dentro daquele esquema em que dois caras estão em frente a um tabuleiro, estudando o que o outro vai fazer em determinado momento, fazendo cálculos e mais cálculos provavelmente matemáticos, e também, de certa forma, exercendo uma guerra psicológica, né? Porque há muito de guerra psicológica entre os dois contendores, assim como havia no país. Já que todo sábado tem o programa Na Trilha da Tela, na Rádio FM Cultura 107,7, qual é o tema deste sábado? A Luneta do Tempo, do Alceu Valença, é um filme muito legal, foi uma grande surpresa do Festival de Gramado de 2014. A música é toda do Alceu Valença, ela é baseada na literatura de cordel, assim como os diálogos do filme, são todos rimados. É um trabalho muito bonito e acaba de ser lançado em CD, um CD duplo. Então, vale a pena ouvir Na Trilha da Tela com a Luneta do Tempo do Alceu Valença, sábado às 7 da noite. Certo, obrigado, Jaque. Jaque, até a semana que vem. Até. Ok, com mais um comentário. Nilton, então, diga lá. E a gente confere agora a música de Ciro Ferreira, que lança o EP Contraponto neste sábado. Por favor, Ciro. Contraponto de uma ideia inusitada da fronteira de alguém. Passeio por espaços onde outros estiveram perdidos numa mágoa de além. Mar, mesmo imerso nessa calmaria, marco as horas do meu dia num relógio que há em mim. E é nele que eu confio quando aperto o passo pra ir longe e nunca chegar no fim.
lembranças terminadas são assunto por um tempo e logo passa a próxima a começar. Reparo em cada nota desse trânsito que todo dia torna um pouco menos terno meu ar, que às vezes vira temporal e lava a terra com critérios que ninguém sabe bem, brilhando de eletricidade e compartilhando com quem queira toda a força que tem, fazendo voar com o vento pó que um dia habitou ao meu redor, afirmando um novo refrão. No chão de cimento achei a flor e observei obcecado a calma do mar e o temporal, a beleza e a tristeza dessa gente. E no cimento a flor, e no cimento a flor que poucos veem. Não quero ser apenas contraponto de uma ideia inusitada da fronteira de alguém. Passeio por espaços onde outros estiveram perdidos numa mágoa de além-mar. Mesmo imerso nessa calmaria, marco as horas do meu dia no relógio que há em mim. E é nele que eu confio quando aperto o passo pra ir longe e nunca chegar no fim, fazendo voar com o vento o pó que um dia habitou ao meu redor, afirmando um novo refrão. No chão de cimento achei a flor e observei obcecado a calma do mar e o temporal, a beleza e a tristeza dessa gente. E no cimento a flor, e no cimento a flor que poucos veem. Não quero ser apenas contraponto de uma ideia inusitada da fronteira de alguém. Obrigado, Ciro. Bem, no próximo bloco a gente conversa um pouco sobre o projeto e o show do Ciro no próximo sábado. E também nesse sábado tem nova edição do projeto Concertos Populares da Orquestra de Câmara da Ubra. O concerto acontece às 9 horas da noite no Auditório Araújo Viana. E entre os convidados estão os cantores e compositores Ivan Lins e Leandro Maia. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Que honra, né? Que honra para mim. Estou feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Agradecer demais ao Thiago Flores, à turma da Orquestra de Câmara da Ubra, a chance de poder pisar no palco com Ivan Lins, um show que eu iria para assistir, e tenho a honra de estar lá pisando no palco com versões orquestrais das minhas canções e com arranjos lindos assim do Daniel Wolff, do Pedrinho Figueiredo, do próprio André Memari, que é meu parceiro na suíte Maria Bonita. Vamos fazer uma música de cada disco, dos meus 3 discos, assim. E feliz de voltar para Porto Alegre nessas condições as melhores possíveis, de estar pisando no palco com uma orquestra e homenageando um mestre da música brasileira, que é o Ivan Lins. Não é a primeira vez que tu sobe o palco com o Ivan Lins, né? Não, eu tive a alegria de, em 2010, no finalzinho de 2010, ter sido convidado pelo Ivan. Ele estava fazendo uma turnê no Rio Grande do Sul, assim, fez Pelotas, Porto Alegre. E foi uma coisa assim, uns meses antes do show, o show foi em novembro, eu recebi um convite, um e-mail da produção. Ó, Leandro, o Ivan, nesse ano, está lançando um disco chamado Perfil de 40 anos de carreira, e ele está sempre convidando novos compositores para subir no palco com ele. E eu tive a sorte e o privilégio de ter sido convidado, a gente subiu no palco. Eu me lembro, por exemplo, que o Ivan, a gente fez o Dandara, que é uma canção, a parceria dele com Francisco Bosco. Toquei o Paisagens, que é uma canção minha, do Palavreio, e ele adorou. A banda fez um super arranjo daquelas coisas de passagem de som, um monte de músico bom. E que a gente vai fazer o Paisagens, não com o Ivan, mas vamos fazer na versão orquestral, com o arranjo do Daniel Wolff agora. E a gente manteve um contato a partir dali, né? Sempre muito generoso, considerando como uma espécie de afilhado junto com nomes que ele abraça da música brasileira, que é a turma, por exemplo, da Verônica Ferrariani em São Paulo, ou a turma do Cinco a Seco. O Pedro é um menino muito próximo do Ivan. Luiz Ribeiro, que é um cara que masterizou o Mandinho, é um desses músicos jovens que estão sempre com o Ivan Lins e trabalhando com ele. Dentro do teu trabalho como pesquisador, você tem feito um olhar, né, sobre a música popular brasileira e sobre a canção brasileira. E o que esses compositores da geração de Ivan Lins
trouxeram então para a nossa música e que vocês são herdeiros hoje. Somos herdeiros e eu acho, o meu projeto se chama Poética da Canção, e em especial a Poética da Canção brasileira, né? E aproveitando também a própria deixa do concerto aqui, o vínculo que a gente teve antes, eu tive a honra e o privilégio de contar com a generosidade do Ivan Lins e da sabedoria dele. Então, encontrei o Ivan Lins em Lisboa. O Ivan mora um pedaço do ano em Lisboa. Encontrei ele lá e o Ivan me deu uma entrevista de 4 horas. Me deixou observar o seu processo de composição, compôs na minha frente, a gente fez exercícios juntos, trocamos ideias, assim. O Ivan, por exemplo, que é um músico, e acho que ele é muito emblemático da cultura brasileira, assim, porque ele faz o caldo cultural, em especial. Ele é um cara que teve um pedaço de infância nos Estados Unidos, ele tem uma influência dos filmes da Disney, ele tem uma influência das big bands. Quando ele canta, né, pede a banda para tocar um dobrado, ele está falando daquilo de dentro, ele tocou trompete em banda, né? Estudou música, ao mesmo tempo ele tem uma relação absolutamente intuitiva com o piano. E isso é muito emblemático da música brasileira, assim, que é essa capacidade de ter a formação, de ter a sofisticação, mas preservar a intuição. O Ivan Lins é um cara bastante intuitivo e, assim, no caso, em termos de pesquisa, da minha tese, esse elemento intuição, conhecimento tácito, que é aquelas coisas que a gente faz. Ele pensa muito rápido nas suas decisões musicais. Ele é um cara que flui tremendamente no piano e tal, né? E então ele preserva essa coisa dessa fluência musical. Ele é emblemático. Então não tem como falar de canção popular brasileira que é reconhecida pela sua sofisticação, mas é uma sofisticação espontânea que a gente já faz dentro do sangue, né? Então, assim, a gente faz isso com muita propriedade, assim. Então, provavelmente um show que mesmo orquestrado vai ter uma cara de super popular ainda, né? A gente não tem essa... O legal, e tá na Inglaterra, que eu estou morando agora na Inglaterra, estudando e olhando a música brasileira de certa forma de longe, a gente não tem essa separação entre erudito e popular definitivamente. Quando eu toco as minhas canções, ou quando eu mostro canções do cancioneiro brasileiro, eles dizem, isso é art music, porque eles têm essa diferença entre o que é o songwriting, o que é art music, o que é jazz e tal. Eles têm as caixinhas muito definidas. A gente não tem uma estante definida, né? Uma caixinha definida. Então, esse concerto, ele vai ter a pegada popular, divertida, e sofisticada ao mesmo tempo, porque é assim que a gente é, né? É muito legal. Bom, então, lembrando, Orquestra de Câmara da UBRA, com Leandro Maia e Ivan Lins e Leandro Maia, sábado, 21 horas, no auditório Araújo Viana. Obrigado, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. Sua estadia seja boa. Eu quero dizer, assim, que não dá para deixar de ir nesse show, porque é um show único. Para quem conhece meu trabalho sabe que eu estou longe, eu não vou fazer show aqui provavelmente nos próximos 2 anos, né? Mas assim, é uma homenagem ao Ivan Lins com arranjos originais maravilhosos. É um cara que está acostumado a trabalhar com orquestra. É um show que o ingresso está barato demais, assim, o mais caro é 30, tem meia entrada para todo mundo. Sábado, 21 horas no Araújo Viana. Então, agradecimento especial à Orquestra de Câmara da UBRA, o Thiago Flores, maestro, e espero ver vocês lá, porque a coisa tá linda demais. Feito convite, então. Feito convite. Obrigado, Leandro. Bom, Estação Cultura vai para um breve intervalo. O Estação Cultura está de volta com o quadro Outros Olhares. Conheça agora o trabalho da artista visual Mariane Rotter. Oi, eu sou a Mariane Rotter, eu sou artista visual e fotógrafa e hoje eu vou apresentar para vocês o meu olhar sobre a cidade e sobre as coisas do cotidiano. Eu sempre gostei de trabalhar com arte, com pintura, com desenho, com essas coisas durante a minha infância e adolescência. Daí, em 96, eu entrei no curso de graduação em artes aqui no Instituto de Artes da URGS. Experimentei de tudo. O que acabou me atraindo para a gravura e para a fotografia foram, com certeza, os professores que eu tive.
E também desde que quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar com meu primo fotógrafo, Carlos Stein. Então eu tive com ele um contato maior. Já gostava de fotografia, tinha câmeras e ficava fazendo fotos da família, das viagens. Mas aí com ele também pude ter esse contato de laboratório, ampliação, fotografia preto e branco. Ele me emprestou a primeira câmera para eu usar durante a faculdade. E foi aí que eu fui construindo esse meu gosto pela fotografia, pela imagem. Um dia eu fui sair para fotografar com os colegas no centro de Porto Alegre. E então, depois de revelar essas fotos, eu percebi que ali no centro, naquela grupo, juntamento grande de pessoas, esse enquadramento que eu estava usando, que é na altura do meu olhar, eu fazia um corte e esse corte mostrava uma altura específica, né? Mostrava as pessoas cortadas, não mostrava a cabeça, mas mostrava assim o peito, os braços, a parte principal do corpo, né? E a partir daí eu fui desenvolvendo esse projeto, que eu chamo de meu ponto de vista, em que eu fotografo na altura do meu horizonte. Eu tenho 1,30 m, então eu vejo que essa altura é diferente das outras pessoas e foi a partir daí que eu resolvi começar esse projeto. Essas imagens mostravam então o quê? A vestimenta, o gesto das mãos das pessoas, acessórios. Essas coisas foram me chamando a atenção para os pequenos detalhes, para as coisinhas do cotidiano que essas minhas imagens revelavam. Então foi a partir daí que eu também não fiquei fixa só nesse ponto de vista, na altura do meu olhar, mas também captar, registrar as pequenas coisas, os detalhes, o que é meu, o que me cerca, os meus amigos e os lugares onde eu frequento também. Me dando conta, né, de que muitos dos espelhos que estão por aí, desde o que tinha na minha casa antigamente, quanto espelhos de banheiro, quando tu vai lavar a mão, quando tu vai escovar o dente, tu te olha para ver como é que está teu rosto, para te arrumar, né? Muitos desses espelhos não estavam ali para mim, porque eles eram fixados numa altura muito, muito mais alta do que a minha altura, né? Em casa, claro que tem adaptação, os lugares onde eu frequento também tem adaptações, banquinhos, etc e tal. Mas aí eu comecei então a fazer, que hoje em dia se chama selfies, naquela época não se usava essa palavra, a me fotografar em frente a esses espelhos. E a imagem captada no fim, a imagem fotográfica, não me refletia, porque o espelho, como está fixado muito mais alto do que a minha altura, era uma foto do azulejo do banheiro, da pia, do registro da torneira, né? E então essas imagens captadas e depois ampliadas em uma proporção próxima do real, quando expostas, né, quando participando de uma exposição, elas ficam evidentes, né, elas evidenciam esse olhar que não é refletido por esse espelho. Agora uma outra dica para esse final de semana. No sábado, a partir das 7 da noite, tem a apresentação gratuita do musical Gonzagão, a Lenda, lá no Parque da Redenção. Uma trupe encena a história do mito Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e apresenta 40 canções do músico. Confira agora um trecho do espetáculo. E o nosso som ao vivo de hoje é com o músico Ciro Ferreira, que está apresentando o repertório do seu EP Contraponto. E ele faz show neste sábado no Meme Santo de Casa. Tudo bem, Ciro? Tudo bem, Newton. Este teu EP traz um repertório de que período assim da tua trajetória? Eu tô com 29 agora. Quando eu comecei a fazer o EP, eu tava com 20, 21, assim, mais ou menos. E com 26, 27 ele foi lançado. O primeiro trabalho, né? Muita incerteza, muita dúvida de onde pisar e dificuldade de recursos e de conseguir montar a coisa, né? E daí demorou para sair, mas saiu. Tá aí e estamos trabalhando com ele. E esses caminhos passam por onde? Os caminhos do sul desse país, né? Esse sul
América do Sul aqui, mas ele tem não só esses caminhos da milonga, do pampa, mas outros caminhos mais urbanos. O que mistura nesses teus caminhos aí? Eu acho que a questão do rural e urbano, o que tem de rural assim no trabalho, ele aparece volta e meia no violão mais puxado para música regional do Rio Grande do Sul, assim, né? Mas os temas que eu abordo nas letras, enfim, são bastante urbanos. E eu acho que o segredo assim da arte que eu me proponho a expressar é fazer uma música brasileira, mas sabendo bem o pedaço da música brasileira que a gente está lidando, assim, o lugar onde a gente está lidando, que é essa parte agora mais que nunca fria do país, né? E que tem uma musicalidade que intersecciona do modo muito firme, assim, com principalmente os países do Prata aqui, né? A milonga eu acho que é o ponto o maior ponto de encontro disso, né? Então, no meu repertório tem bastante coisa. O disco ele tem 7 canções, né? Então, o show ele sempre tem que ter muito mais que isso. E daí eu coloco bastante coisas de alguns compositores uruguaios e argentinos que influenciam o trabalho. Alguma coisa também de regional do Rio Grande do Sul. E, claro, o resto é a nossa brasilidade toda. Se o show acontece sábado, no Meme Santo de Casa, né? Esse repertório, então, traz que compositores, além das suas músicas, para o show? Vitor Ramil, Fernando Cabreira, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Darnauchans, Gustavo Pena, o Príncipe, enfim, a maioria deles uruguaios, né? E faço alguma coisa do Chico, faço alguma coisa do Caetano, alguma coisa da Nação Zumbi, quando tem um pouco mais de ousadia. E no show tu vai estar sozinho no palco? Como é que vai ser? Vai ser um show voz e violão, mas eu vou convidar alguns amigos. Vai ter um amigo que vai fazer uma flauta, vai ter um outro violão 7 cordas, vai ter um guitarrón também, que é um violão um pouco mais grave, né? Que fecham algumas sonoridades. Mas o básico vai ser um show de voz e violão. No Meme Santo de Casa. Interessante ter o repertório tu disse, às vezes, trazendo um pouco de ousadia, usar até um Chico Sainz, Nação Zumbi, dessa ideia de ter o Sul como referência, mas saber que ele está dentro de um país maior e continuar cruzando essas referências, né? Claro, mesmo a estética do frio, que tu usa bastante, traz também o Vitor Ramil como referência, mas também está dentro de um contexto maior também, né? Sim, o lance do Chico Sainz é a questão conceitual do cara, né? De poder trabalhar a partir de uma matéria-prima regional e com os olhos ligados no mundo, né? O símbolo do Mangue Beach era a antena parabólica cravada no mangue, né? Tipo, estamos abertos para o mundo, mas sabemos onde estamos pisando, né? E da onde vem a arte que a gente está se propondo, da onde nós viemos, né? O que está no sangue, lá, como o Leandro falou antes. Ciro, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o show acontece neste sábado, a partir das 8 horas da noite, no Meme Santo de Casa, ali na rua Lopo Gonçalves, número 176. É isso, Domice? Certo, seu Nilton. E nós voltamos amanhã, a partir da 1h15 da tarde. Encerramos com a música do Ciro. Por favor, Ciro. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve la voz chillona, voz cantarina y parlante, aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve la voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita
una cantante, battuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y el grillerío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura distante. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante, mantuve la voz chillona, voz cantarina y parlante, aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante, tú siempre dando